Momento ali de conversa. Hoje tem o prazer de estar recebendo nos estúdios a psicóloga Kátia Marques, da Ciência da Pronúncia Direito, mas também fala conosco hoje ali sobre a exploração de mulher, no âmbito de celebração desse dia que está comemorado, Dia Internacional, fala sobre isso, contra a exploração de mulher, que é tudo 25 de outubro. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia para já. Bom dia. E, doutora, para início de conversa, o que é a exploração, para falar exploração de mulheres? De modo que não pode definir. Bom, para começar, né, só para explicar um bocadinho o objetivo que foi instituir esse dia, 25 de outubro, é precisamente para refletir e combater, né, sobretudo formas de exploração, abuso e violência que afeta milhares de meninas e mulheres em todo o mundo, mas também para consciencializar sobre outras questões que estão relacionadas com a questão de exploração, que está a falar menos, né, como o tráfico de mulheres, a exploração sexual, o trabalho forçado, a discriminação de género, né, que afeta mulheres e meninas, principalmente em situação de pobreza, de vulnerabilidade e desigualdades. Ao que não está a falar de exploração, não está a falar de, por exemplo, a exploração sexual. A hora que não está aproveita, abusa de um menino ou mulher para determinado tipo de tarefa ou função, sem que tenha nenhum tipo de retorno em termos financeiros, mas também não está a falar de exploração a nível de VBG, não está a falar de exploração a nível de trabalho forçado, não é? A nível de tráfico. Então, ele é um leque muito grande de questões que está relacionado a esse fato, que muitas vezes fica relacionado simplesmente pela questão do abuso e do trabalho forçado, por exemplo. Mas ele é uma questão que atinge milhares de meninas e mulheres em todo o mundo e muitas vezes até de forma inconsciente nós a explorar nunca temos noção dessa exploração, como por exemplo o trabalho doméstico, não é? Que muitas vezes cargas horárias excessivas, pagamento às vezes não é o combinado, muitas vezes nunca recebe aquele salário, então ele manifesta de diferentes formas e muitas vezes ele é bem sutil e nunca tem nem consciência de que não é explorado. E qual é a importância de não ter um dia internacional para não pensar sobre isso? É precisamente para, por exemplo, a nível mundial, de fazer atividades para refletir sobre situações de exploração que acontecem em termos mundiais. No pode dar um exemplo, por exemplo, de tráfico de meninas e mulheres, não é? Que muitas vezes é feito para fins de exploração sexual e é cada vez mais jovens, não é? Então é uma forma de conversa e refletir e de consciencializar também a pessoa sobre aqueles diferentes tipos de exploração para não ter conhecimento e consciência de que acontece, por exemplo, situações de vulnerabilidade que te deixam a mim mais vulnerável do que eu, por exemplo, ou que não fala de vulnerabilidade, não fala de vulnerabilidade em termos econômicos, não é? Em termos de educação, em termos de apoio familiar ou não está a falar em termos de questões de desigualdades de género, que estejam mais ou não propenso. Então, é um conjunto de situações que fazem com que uma pessoa, uma mulher, um jovem, um adolescente, seja mais vulnerável a ser vítima de uma exploração do que o outro. E hoje em dia tem uma questão importante também que já começa a debater, que é a questão de exploração que acontece no mundo digital. Não é que é uma questão que é muito nova, que é muito recente, mas tem estado a ter um outro tipo de visibilidade para uma falar de violência online que tem estado afeta cada vez mais jovens, adolescentes e também crianças. Então é importante também refletir sobre essa forma de exploração que já é mais que não tem que ter uma atenção já mais especial. Por exemplo, se não tem criança, adolescente que tem telefone, que tem redes sociais, porque é algo também que já começa já tem estado a acontecer, só que você ganha terreno cada vez mais e de uma forma dissimulada, assim, por usar essa expressão. E falando sobre dissimulada, não tem várias formas de exploração. Se a doutora já traz ali alguns, não tem quase que velado, quase que de uma forma que nunca te identifica, não tem essa confusão de entender até que nível é uma exploração. Por exemplo, tem uma situação que na Cabo Verde é comum. Por exemplo, uma família no interior tem um adolescente, um jovem que mesmo bem na praia, tem uma família que tomar aquela criança para ficar na casa e aquela criança está fazendo de tudo dentro de casa. Não é? Tipo, te torna uma empregada doméstica, está fazendo de tudo dentro daquela casa. Ele tem casa, ele tem comida, ele trabalha, mas é que tem não é? É tipo um troca. Mas muitas vezes aquele trabalho que ele está fazendo é muito mais aquilo
não é? Que é suposto que a criança fazer. Então, que ele é uma forma de exploração. No tempo, por exemplo, pessoas que trabalham 8, 12, 15 horas por dia e o salário é muito menos daquilo que é suposto e recebe. E não tem várias outras formas de abuso e de exploração que acontece. Essa não foi uma forma dissimulada que a própria vítima que tem consciência disso. Então, a hora que não está conversa sobre o assunto, a hora que não está debate, que não está falando, essa situação ali é uma situação de exploração. Esse também, então, a pessoa se desperta. E isso não está falando também, porque hoje em dia, em termos de políticas públicas também, já é um assunto que já está em pauta, que está tratado, tipo questão de VBG, de exploração sexual, da importunação, do assédio, tudo isso é questão que já está em pauta e sendo trabalhado tanto pelo governo, também para instituições privadas, ONGs, que estão a fazer atividade nesse sentido de no trabalho que as questões de mais desfocadas de VBG, mas também incluindo que as outras formas de exploração, como, por exemplo, prostituição forçada, não é? A prostituição infantil. Não devia se chamar prostituição infantil, porque é um caso de exploração infantil para fins sexuais, que é crime já. Então, é um monte de questões que às vezes é normalizado em termos sociais e que, perante a lei, ele é crime e ele é grave. E em termos de estatística, não tem assim, base de nós na Cabo Verde, assim, qual que esse tipo de exploração que mais não tem na nossa realidade? Em Cabo Verde, não tem, dados estatísticos que não têm relação, por exemplo, não tem o caso nunca pode considerar um tipo de exploração, mas também é um tipo de exploração. Tinha o caso de abuso sexual, não tem alguns. E o VBG não tem vários casos, tem tipos de violências também relacionadas a VBG e com a VBG também. E em relação ao tráfico, não tem alguns dados, algumas denúncias, outros em investigação, outros que já foi concluído. E Cabo Verde sendo um país, né, estrategicamente localizado, nós é mais um país de trânsito do que concretamente de mantém pessoas traficadas, mas também não tem alguns casos, se não me engano, desde o início que começa a fazer investigação, se não me engano, foi 13 denúncias, alguns foram arquivados por parte de prova e outros em andamento. Então, em termos de abuso sexual, de exploração sexual, é de que esse tipo de abuso que não tem dados e é de que esse que é mais visível, tem mais tem falado mais também de dele. E doutora, não tem entende de exploração suficiente para não entender quando que não está fazendo denúncia, quando que não está hoje casos que é tão explícito. Para entender, que é uma questão interessante. Para não entender, por exemplo, uma pessoa, um cidadão qualquer, para hoje um caso, para fazer aquele caso, ele pode ser de exploração. Não pode que até entende 100%, para não falar não. É uma exploração, mas não tem indícios, por exemplo, a hora que não hoje, por exemplo, uma criança que até brinca, que é só trabalho. Ou que não hoje, por exemplo, uma mulher que trabalha num lugar que não está considerado suspeito, é que não fala com ninguém, é sempre assim, pode desabafa que tem acesso a seus documentos, pode falar que trabalha 20 horas, que recebe X, não tem sinais que não pode desperta, nunca tem que ter 100% de certeza para não fazer uma denúncia. Não é? Bom, tem alguns crimes que é público, não pode fazer denúncia, outros não, mas sempre não pode fazer, pessoas investigam, quem é direito está fazendo aquela investigação. Bom, você não espera, que não tem 100%, muitas vezes, e nunca consegui fazer aquilo. Por exemplo, nesse caso, que se fala de tráfico de pessoas que acontece na sala, e vizinhos que fazem denúncia pensando num caso de VBG. Não é? Por causa de gritos e, né, fazem denúncia pensando que fosse um caso de VBG, na decorrer da investigação, bem deparar com um caso de tráfico de menor de idade. Não é? Então, é nesse sentido. Não pode hoje, não pode... Pode ter coisas que está saltando às vistas que é normal. Não, que é que você está fazendo? Será que não tem aquele clique rápido? A maioria das pessoas, normalmente, se pode fazer, porque não? É assunto que não está no papel dele. Então, não pode hoje... Tem vários sinais que realmente... Por exemplo, a mim, que um bocadinho a treinar o assunto, não está papel, não está hoje, está aquele clique, mas pessoas de leigo comum, às vezes é complicado. Daí que é necessário falar sobre isto, fala sobre o tema. E muitas vezes é a hora que não está a fazer isso que a pessoa está desperta. Olha,
Já hoje é uma situação parecida com aquele. E isso acontece sempre quando estou para a comunidade. Já hoje. E muito no trabalho, naquele que nós fazemos ali, qual impacto que nós podemos verificar? Que mudança que está trazendo na vida? Também coisa que nós buscamos fazer, na caso horas que nós descobrimos, tem que ter um acompanhamento psicológico, obviamente, tem alguma ação judicial à volta. Sempre tem. Uma hora que é todo o processo. Sim, a hora que não tiver, por exemplo, casos de denúncia, nesse caso concreto que me falou foi um caso específico de tráfico, né? Tem uma equipa, né? Cabo Verde já tem um plano de ação para trabalhar questões de tráfico, tem um observatório, tem pontos focais, já tem uma equipa que trabalha a hora que tiver esse tipo de caso, que tem envolvido a Polícia Nacional, Polícia Judiciária, a Polícia de Fronteira, tem psicólogos, assistentes sociais e médicos, não é? Então, tem que ser um atendimento humanizado e transversal, toda a área tem que ser envolvido, mas o primordial é aquele acompanhamento psicológico para aquele vítima, aquela segurança e confiança o suficiente para colaborar com a justiça, porque muitas vezes eles têm aquele medo de realmente falar, ok, acontece isso, mas aquilo para morrer medo daquilo que pode ser consequência, não é? Do agressor. Porque tem toda uma manipulação em volta daquela pessoa que realmente te convence que, pronto, ninguém que te pode ajudar. Então, aquele atendimento psicológico, precisamente, é para trabalhar aquela vulnerabilidade em termos emocional. Trabalha autoestima, autoconfiança e tenta mostrar à pessoa que, sim, pode conseguir rever a situação se colabora com a justiça. Então, é um processo, muitas vezes, que é longo. E não tem que ter cuidado para nunca ter que fazer um outro processo que não está falando na psicologia, que é revitimização. Não é? É uma vítima que passa para X técnico, tem que dar conta que é só ela mesmo às vezes. Então, aquele trabalho de equipa interdisciplinar, interdisciplinar é importante para não estar óbvio que a vítima, uma vez, tenta trazer o máximo de informação que puder para aquele processo e encaminha. Se por acaso está falta alguma coisa ou outra, pode sim ser contactado, sim, porque tem que mastigar, massacrar, porque tem que revivenciar também tudo aquele trauma que passa durante aquele processo de exploração. Então, é importante ter aquela equipa lá para trabalhar em articulação e dar aquele suporte que não tiver que dar. Às vezes também tem a questão de proteção, não só de assistência psicológica, mas também de proteção judicial, que também não tem Saro te oferece. E, doutora, que é tudo no pós, mas também não tem que estar falando de prevenção, né? A modo que a sociedade, mesmo também a nível legislativo, modo que não se prepara e previne para casos daquela, não sabe, tem todo um movimento à volta do empoderamento da mulher, tem tudo coisas ações que se está fazendo permanente, mas também para a doutora articular de forma melhor ali. Todo o trabalho. Se não for assim, não tem grupos que não estão especialmente vulneráveis, que pode estar mais vulnerável do que outros a ser vítima de qualquer tipo de exploração. Tem, por exemplo, mulheres e meninas, e já por si só, por ser mulher, já é considerado um grupo vulnerável. Não tem pessoas que vivem na questão da extrema pobreza, não é? O fator econômico. É muito fácil no cair, por exemplo, numa exploração para trabalho forçado, para não oferecer um trabalho, bom salário. Então, é mais fácil pessoas caírem nesse contexto, né? E não tem pessoas com deficiência, não tem questão de imigração também, que pode ser fatores de vulnerabilidade. Então, olha que não trabalha na questão de prevenção, é importante e nos leva exemplos de modo que, por exemplo, uma oferta de trabalho que pode ser um caminho para uma exploração, para um tráfico de pessoas. E deixa eu ver se é atrativo, né? Atrativo demais para ser verdade, bom demais para ser verdade. Porque assim, não que isso pode acontecer. Muitas vezes as pessoas estão caindo mesmo. Esse não está fácil. Uma hora que ainda as pessoas estão caindo naquelas fraudes de internet. Logo, não, porque até hoje, uma hora aquele anúncio é tudo que ele meste. Nesse momento de fragilidade, é tudo que me meste. É pensar o país. É pensar o país. É um rei de pessoas que trabalha para cativar pessoas. Então, olha, por exemplo, na questão que se falou de questão de violência online, não tem certo trabalho com jovens na escola. Não só de bullying, mas também de tudo aquilo que pode acontecer a nível de recrutamento a nível de prostituição online. Que tem certo acontecer. E pessoas estão caindo neles de uma forma inocente, se pode usar essa palavra. Então, é educação, informação. Informação é poder nessa questão. Leva conhecimento dos mais básicos, mais simples possível para pessoas que têm conhecimento, têm consciência de qual é que é a situação e o que ele pode fazer para sair daquele contexto. Porque
semana outra foi que as pessoas quadrilha, traficante, é pessoas inteligentes, esta estuda, se público-alvo, sabe o que que crê. Então é uma coisa atrativa, isso não é publicidade. Pessoas está publicita e está levou a adquirir uma coisa que nunca mesmo, mas já fica tão fascinado por aquela coisa que realmente você cumpre a mesma necessidade. Sim. Então, essa vendeu aquilo que você mestre. Então, é fácil no cair. Em várias formas de exploração. E qual mensagem que a doutora está deixando ali, já que você termina essa conversa ali, nós temos limitado. O que eu tento fazer sempre é que não tem que presa sempre, tem conhecimento, não tem que busca, não tem que informa, não tem que previne, para cima de tudo, e não tem que orienta nos jovens, que é aquele camara que mais sofre nesse contexto, nós meninas e mulheres, e nunca pode ter medo, por exemplo, de fazer denúncia, de comunica, de fala sobre esse tema, porque é questões que muitas vezes é tabu na sociedade, não está fazer de conta, mas que até existe, ou ali Cabo Verde ainda que tem as questões, mas não tem. Então é uma questão de não trabalhar, não ser sempre vigilante, para não fazer nossa parte enquanto cidadãos, que é sempre prevenção e também denúncia, se não tiver de casos de exploração de meninas e mulheres e homens também, como esse também, tem áreas que esse também é mais vítimas do que mulheres, como por exemplo trabalho forçado. Realmente. Doutora, te agradeço pela presença ali no nosso programa. Foi uma conversa muito interessante. Acredito que quem está na casa já pôde está entendendo um bocado mais sobre a exploração de nós mulheres, da exploração em si, hoje mais voltado para nós mulheres, e espero ter uma próxima oportunidade de ter uma conversa. Obrigada, até a próxima.